A proteção de dados foi o tema do Almoçando com a SIX desta quinta-feira no Parque dos Pinheiros. O consultor Newton de Lavra Pinto Moraes foi o palestrante do dia. Ele falou sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, impactos nas empresas e nos negócios. Ao longo de sua explanação aos presentes, Newton detalhou os principais pontos da lei e chamou a atenção para os cuidados na proteção dos dados pessoais. Oportunidade ímpar de conversar com essas lideranças empresariais sobre isso e especialmente referir que a lei ela traz tanto as obrigações de tutela, de controle da privacidade dos dados pessoais, mas ela traz também os mecanismos e as formas de que isso seja levado a efeito de uma forma adequada, que preserve os dados pessoais, mas especialmente preserve, mantenha e incentive os negócios, porque ela não é o objetivo da lei não é bloquear negócios, não é cortar investimentos, mas ao contrário, é incentivar que esses investimentos, que esses negócios sejam realizados de uma forma em conformidade, protege o dado e evita penalização, evita alguma sanção lá na frente, dá uma segurança jurídica, dá uma segurança para a empresa, para a organização caminhar e continuar usufruindo desse ativo que são os dados pessoais. Em que situação a empresa se sente segura com isso? Ela se sente segura a partir do momento que ela desenvolve, que ela implementa uma política, que ela tem uma documentação, que ela cria evidências, que ela consegue demonstrar, se ela for demandada, que ela fez tudo o que ela podia, que ela tem um encarregado de proteção de dados, que ela atentou para as previsões legais e que ela se protege e protege esses dados da melhor forma possível. Não existe sistema inviolável, dados vazam a qualquer momento, incidentes de segurança com dados ocorrem, mas a empresa precisa demonstrar que ela pelo menos tentou, que ela fez o possível e a lei traz esses caminhos, a lei ela tem essa parte interessante que ela mostra como fazer e aí então a empresa pode se sentir segura, tanto que cada vez que uma empresa vai adquirir outra, nas due diligences, cada vez mais a privacidade, a proteção de dados também é avaliada e às vezes os negócios nem saem pela ausência de uma proteção adequada dos dados dos clientes, dos colaboradores que estão confiados nessa empresa. A classe empresarial, as instituições já assimilaram essa nova legislação? Em algum modo, sim. O exemplo desse evento já mostra pelo menos uma mobilização, uma atenção, né? E aí, claro que é um processo, essas informações elas começam a circular com maior ênfase, mas o fato de eu estar aqui dialogando com pessoas, com essas lideranças empresariais, mostra que já há sim uma mobilização, já há uma movimentação no sentido de conformidade, de se adequar as empresas de uma forma, claro, adequada ao tamanho dos negócios, às possibilidades, mas há sim essa necessidade e aí dá para perceber que o mercado se encaminha num caminho adequado de conformidade com a LGPD. Quando ocorre o vazamento de dados, os prejuízos, os danos podem ser grandes e irreversíveis? Sem dúvida, dependendo do dado pessoal que vazar, pode vazar uma senha bancária, pode vazar um número de cartão de crédito, código de validade, podem vazar dados pessoais sensíveis, dados biométricos, então a gente atenta, por exemplo, se essas identificações de acesso a condomínios, a empresas que coletam digitais, biometria, reconhecimento facial, são dados que permitem um maior controle, uma maior segurança, mas também a partir do momento que vazam, os danos para o titular podem ser irreversíveis. E aí quem vai ser responsabilizado? Aquela organização que detinha esses dados e que permitiu esse vazamento, que não levou, pelo menos não tentou proteger de uma forma adequada esse ativo e essa relevância desses dados pessoais que são confiados. Existe alguma situação em que a empresa pode usar esses dados no seu negócio? Normalmente a empresa segue usando da mesma forma como ela sempre fez. Só ela tem que demonstrar para o titular que essa forma é adequada à lei. Por isso, como eu falo, as bases legais, a lei mostra o legítimo interesse, o consentimento, basta que se adeque, que faça uma conformidade com a lei e a utilização dos dados segue permitida, segue inclusive incentivada, porque é um ativo, como eu falo, é um ativo maior do que o petróleo. Aquelas informações básicas que se colocam em cupons quando se faz uma promoção, elas são relevantes?
pode comprometer o futuro, pode comprometer inclusive no vazamento dessas informações? Sem dúvida, é uma forma de coleta de dados e aí a partir que inclusive o titular dos dados pode pedir, demandar e pode informar a revogação desse consentimento e exclusão, por exemplo, das campanhas de marketing. É uma forma de coleta de dados, sim, sem dúvida. Tanto que essas promoções, como eu brinco, quando você não paga por um serviço, você é o serviço. Quando nós não pagamos para usar GPS, não pagamos para usar esses aplicativos, é porque eles estão recebendo nossos dados pessoais, nossa geolocalização, e com isso é o ativo que remunera o investimento deles de desenvolver esses aplicativos, por exemplo. Então, essas promoções, o que acontece na realidade? É uma troca. Bom, eu recebo um banco de dados tão relevante, tão atualizado, que se revela num ativo que depois pode ser utilizado pelas empresas que os recebem, que vale a pena eu investir, comprar um automóvel importado, um automóvel caro, né, centenas de milhares de reais, mas é uma forma de remunerar essa aquisição desses dados, é uma compra desses dados. E essa lei protege o empresário ou o consumidor? Ela, na realidade, ela protege o empresário que se adequa, porque aí ele cria um diferencial em relação ao concorrente, porque ele não está exposto a demandas, ele não está exposto à exposição da reputação dele. Vazam dados de uma clínica tal, vazam dados de uma empresa tal, e as empresas são identificadas. Então, aquele empresário que está em conformidade, que está adequado, ele fica não blindado, mas ele consegue estar mais protegido das eventuais responsabilizações. Já aquele que não atenta para isso, ele fica exposto. Bom, é uma questão do apetite de risco do negócio. Eu não vou dar bola e se vier se acontecer um incidente, se acontecer um vazamento, se acontecer uma multa, daí lá depois eu vejo como é. Bom, mas daí depois tua manchete já está no jornal de Farroupilha, vazam dados da empresa tal. A perda de clientes vai ser evidente. O Almoçando com a SIX ocorre todas as quintas-feiras, ao meio-dia, no restaurante Parque dos Pinheiros. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.